Evangelho de Mateus 19 e 20. Desde o dia 8 estamos refletindo nesse texto e caminharemos nele até o próximo domingo, dia 29 pela manhã, quando encerraremos esta série de 4 mensagens intitulada Meu Chamado. Primeira mensagem, Meu Chamado, o imperativo. Segunda mensagem, Meu Chamado, viver em comunhão. E hoje, Meu Chamado, obedecer e ensinar a obedecer. O mesmo texto, para que reforce no seu coração a riqueza da palavra de Deus. Eu já disse outras vezes que quando eu era criança, menino, adolescente, eu ficava muito feliz quando meu pai anunciava a mensagem em um versículo apenas. Eu falava assim, hoje vai ser curtinho o negócio. Porque a gente coloca sempre como proporcional, né? E ficava muito assustado quando ele lia um capítulo e meio, e falava assim, hoje o negócio vai render. Quando eu cresci, eu aprendi que isso não tem nada a ver. Você pode ter um versículo tão rico, que você fale muitas vezes sobre ele, muito tempo sobre ele, e parece-nos que a fonte é inesgotável, como de fato é. E às vezes você precisa ler um capítulo inteiro para fazer um destaque, mas é necessário o capítulo todo para você entender o contexto daquele destaque. Portanto, o tamanho do texto lido não determina nada, absolutamente nada acerca do tempo da mensagem. O que determina o tempo da mensagem é o preparo que o pregador tem. A gente aprende que quanto mais você prepara, mais objetiva é a sua mensagem. O que determina o tempo da sua mensagem é o seu objetivo com ela. E também o que determina o tempo da mensagem é o relógio. Não tem como você ir falar o que você quer, o tempo que você quer, sem respeitar o direito de todos de cumprirmos o horário. Então, por isso que às vezes quando a gente passa do meio de meio, eu já fico aflito, porque tem que terminar, eu me esforço para correr. Às vezes até o final fica meio corrido, atropelado, porque o tempo também determina o tempo da mensagem. O tempo disponível determina o tempo da mensagem. É por isso que no seminário nós aprendemos a pregar com tempo marcado. E na época que eu fui professor também, nós seguimos esta metodologia. Todo aluno no curso de homilética precisa, no final dos 3 semestres de aula, a gente tem 3 semestres só para aprender a pregar. Parece que para alguns não serviu muito não, né? Mas são 3 semestres que a gente tem para aprender a pregar. Só para você ver como a coisa não é brincadeira, não é? E aí no final do curso a gente tem que pregar, ao final de cada semestre. São 3 pregações. A prova prática, a turma senta, imagina, pregar para seminarista, você senta aí, o professor lá no fundo da sala fica com uma plaquinha de tempo, e você é avaliado também pelo tempo que você leva para pregar a sua mensagem. Quanto maior a turma, menor o tempo. A minha turma do primeiro ano era de 50 alunos, a gente teve que pregar em 7 minutos, e tinha que ser mensagem com começo, meio e fim. Não era só dizer uma coisinha não, era mensagem mesmo. Era como se estivéssemos pregando diante de uma igreja, num culto, só que para a turma. E no final, evidentemente, a gente recebia as críticas, a gente era avaliado pelo professor e pelos colegas, e no final a gente levava um banho, que era o batismo. Não é? Os colegas normalmente pegavam um balde, e à saída da sala de aula nós éramos batizados, como uma celebração, né? Uma introdução ao ministério da pregação. E ali a gente aprende que o tempo é algo importantíssimo. À luz do texto bíblico, extrair todos os ensinamentos valiosos dentro do tempo necessário para que o ouvinte detenha e apreenda aquilo que é necessário. Esse texto tem nos falado desde o dia 8 de março, porque é ele a base teológica da missão de Deus. Na primeira mensagem, cujo tema foi Meu Chamado, um imperativo, a mensagem está disponível em nosso site, eu enfatizei algumas coisas importantes. Primeiramente foi a conceituação e a diferença entre missão e missões. Diferença importante, uma nuance, talvez uma sutileza, mas importante na compreensão da abrangência e até mesmo da metodologia. A missão é de Deus. Uma frase cunhada por um teólogo nos séculos passados diz que a igreja não tem uma missão, a missão tem uma igreja, mostrando a superioridade da missão que é de Deus, desde o Jardim do Éden.
Quando o pecado entrou na humanidade, por meio da desobediência, Deus tem se esforçado em manter o seu amor e mostrar a sua misericórdia, em resgatar a imagem e semelhança perdida pelo pecado. Então, desde o Jardim do Éden, Deus tem tomado a iniciativa de dar ao homem uma segunda chance, a redenção. A missão de Deus é tornar o seu amor conhecido por toda a humanidade. E Deus, ao longo da história, usou de diversas maneiras. Como diz Hebreus 1, Deus falou por meio dos pais, também pelos profetas, e hoje nos fala por meio de Jesus Cristo. Deus tem o universo em seu favor para proclamar a sua glória. E Deus colocou a igreja como um elemento participante desta missão. Deu-nos a tarefa de também tornar o amor dele conhecido, muito mais por ações do que necessariamente por palavras. E aí entra o imperativo de Mateus 28, quando durante muito tempo a gente entendia que o imperativo missionário era ir. Então nós sempre supervalorizamos aqueles que abrem mão de tudo, suas carreiras, suas casas, suas famílias, suas cidades, e vão para algum lugar cumprir o chamado missionário. Mas temos entendido que, além de ir, é necessário ficar também. E que, na verdade, a ênfase bíblica, o imperativo recai sobre o verbo fazer discípulos. E a ação de ir, ela é algo parecido com o nosso gerúndio, ou seja, uma ação contínua. E que, na verdade, então, nos dá o conceito missionário e missiológico de que fazer discípulos é consequência da nossa obediência, seja indo ou ficando, onde estivermos, da maneira como for, tornando o cumprimento da missão algo muito mais cotidiano do que estratégico ou metodológico. Isso esvazia das agências missionárias o peso que recai sobre elas, isso esvazia dos pregadores a cobrança, e muitas vezes uma cobrança avaliativa do ministério. Se o pregador é bom, é aquele que ganha muitas almas para Cristo. Concordo. Mas isso não tira de você a responsabilidade. E não torna um pregador ruim se ele não faz aquilo que você também não faz, que é fazer discípulos onde você está, que é multiplicar discípulos. A compreensão do imperativo recaindo sobre todos nós e ao mesmo tempo sobre cada um de nós, revela a responsabilidade que todos nós e cada um de nós temos de tornar o amor de Deus conhecido. Esse é o imperativo, fazer discípulos, fazer outros seguidores de Jesus. No domingo passado, avançando no texto, entendemos que o fazer discípulo acontece fundamentado em duas ações, e Jesus as mostrou claramente. Aliás, é importante você perceber como no Novo Testamento a obra de Deus é simplificada. Ela não é simplista, ela não é superficial, mas ela é simples. Ela é eu e você compartilhando o amor de Deus, sem burocracia, sem instituições, sem prédios. Tudo isso como ferramentas hoje necessárias, afinal de contas, somos um povo que cresceu, um povo que se estabeleceu e precisamos de um mínimo de organização, mas o problema é quando nós invertemos os pesos e quando nós trocamos os lados da balança e nós perdemos a simplicidade de foco e complicamos a vida cristã, terceirizamos as responsabilidades, transferimos o compromisso, e Deus então diz: façam discípulos. Enquanto vocês forem, por onde vocês andarem, do jeito que vocês viverem, seja sempre um modo de viver que esteja transferindo vida para os outros. Domingo passado, então, abordamos o conceito do batismo, como sendo o meio pelo qual manifestamos publicamente a nossa transformação de vida interior, e pelo meio do que tornamos-nos igreja. O batismo nos alinha, o batismo nos une, o batismo nos faz um povo, o batismo nos torna uma família, o batismo nos compromete uns com os outros, porque no batismo estamos imersos numa única vida, que é Jesus Cristo. Fazemos parte do mesmo time, jogamos pelo mesmo lado, o batismo nos tira da arquibancada, da torcida, ou dos a favor ou do contra, e nos coloca em campo, para chutarmos a bola sempre para a mesma direção. Quando um perde, todos perdemos. Quando um ganha, todos ganhamos.
O batismo tira-nos da arquibancada e nos coloca no campo. O batismo nos coloca do mesmo lado da fronteira e sabemos que o inimigo é um só e não uns dos outros. O batismo nos faz viver em comunidade, nos faz ter comunhão. Chegando então ao segundo momento, ao segundo elemento do cumprimento da missão de fazer discípulos, em que Jesus diz: batize-os e ensinem-os. O versículo 20 começa com a seguinte declaração: ensinando-os a guardar tudo o que eu lhes ordenei. Há 3 versões desse versículo. As mais antigas dizem ensinando-os ou ensinando-as, quando referia-se às nações, a observar tudo o que eu vos tenho ordenado. Mais adiante, surgiu então a tradução ensinando-os a guardar. E agora, mais recentemente, alguns editores e tradutores bíblicos, pelo estudo da língua, essa semana um dos jornais de televisão da tarde, foi o Jornal Hoje, da Rede Globo, mostrou uma série muito interessante sobre a dinâmica da língua. Só para você entender que isso é mais do que natural. Os estudos linguísticos nos ajudam a dinamizar a compreensão das línguas. Então não há nenhum problema, não há nenhuma heresia em homens que se dedicam ao estudo da língua, com o passar do tempo, irem propondo um aprofundamento da compreensão. Por isso, então, essas nuances que vão, eu diria, evoluindo, progredindo com o passar do tempo, pela compreensão melhor, por meio da ciência, daquilo que conhecemos espiritualmente. A palavra grega, que foi traduzida inicialmente por observar, ela, curiosamente, ela tem esses 3 significados: observar, guardar ou obedecer. Mas por que mais recentemente os tradutores têm optado por esta última forma? Porque concordaremos que ela é efetivamente mais objetiva em termos de ação. Porque observar, ainda que tenha originalmente um conceito ativo, pode pairar em nossa compreensão uma ideia muito subjetiva, muito imaginativa, como aquele que senta no banco de praça para observar os outros e ver a vida passar. Quando, na verdade, o conceito da palavra grega, que pode ser traduzida por observação, é aquela observação militar. Quando o soldado se coloca num plano mais alto e dali ele observa o campo inimigo para depreender informações importantes para as suas estratégias de ação. Ou seja, é a observação para extrair aprendizado. O conceito de guardar, que também está contido no termo original grego, ele vai um pouco mais além, porque não é apenas olhar para conhecer, mas é conhecer e absorver. Não é assim que nós aprendemos? Não é o preceito pedagógico elementar de todo professor? Procurar fazer com que o aluno visualize, e nós que já fomos alunos ou somos alunos, não concordamos que os melhores professores são aqueles que nos conseguem fazer ver aquela verdade? O professor de matemática que consegue nos fazer entender que as frações nada mais são do que aquela pizza que você come sábado à noite e que você divide no meio, em 1/4, em 1/8 e que você tem que dividir igualmente. Dali você começa a visualizar uma expressão matemática e você percebe que a vida é toda matemática. Que tristeza, né? Mas a vida é matemática, é o tempo todo. Aquilo que nós, quando éramos crianças, achávamos que era conto só para encher nossa paciência, e conta só para encher a nossa paciência. Eu também já disse isso, adolescente. Eu fui aluno na sua idade, disse: para que eu vou usar isso na minha idade, na minha vida? Acredite, um dia você vai usar. Um dia você vai usar. Seja a biologia, seja a matemática, seja a química. Assim, mas para que isso? Um dia vai fazer diferença em você. E com certeza você vai se lembrar daquele professor que mais fez você ver aquela ciência, aquele conceito. Os especialistas em aprendizado dizem que 85% do que você sabe, ou do que você aprendeu na vida, você assimilou pela visão. Por isso, alguns precisam de alguma ajuda, porque a gente tem que ver melhor. 85% do que você sabe, você guardou porque você viu. E você faz aquilo que você vê.
Aí então chegamos ao ponto, chegamos ao conceito final, pelo menos por enquanto, em que os tradutores estão propondo que a melhor expressão para traduzir o conceito grego, traduzido por observar, posteriormente por guardar, é obedecer. Porque nenhum aprendizado é útil se ele não for colocado em prática. Tanto conhecimento, tanta ciência, tanta titulação, mas a vida tão pífia de significado. É por isso que os três conceitos não contradizem o termo grego, por isso eles se complementam mutuamente, mas por isso que de forma definitiva a ideia de obediência é a que mais enseja o conceito do discipulado, de seguir a Jesus. Mas é preciso colocar no equilíbrio o versículo 20, parte A, para nós entendermos que o ato de ensinar, ele é precedido por um outro compromisso. Não é mandamento aqui, veja bem que existe apenas um mandamento. Neste texto existe apenas um imperativo, é fazer discípulos. E eu insisto neste imperativo para nós entendermos que você não tem outra escolha. Seguir a Jesus, identificar-se com Ele, é assumir a responsabilidade de você multiplicar vida, de tal maneira que outros, olhando para você, ouvindo você, seguindo você, vejam Jesus. Não funciona mais a velha desculpa de que todos devem olhar para Jesus e não olhar para nós. Se o que vale para nós é o conceito apostólico revelado pelo apóstolo Paulo corajosamente quando ele disse aos Coríntios no capítulo 10, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E tem muita gente hoje, essa semana eu tive vários bate-papos com alguns pastores, colegas e amigos nas redes sociais, a gente troca muitas ideias e compartilha muitas coisas, e um dos temas que nós falamos muito essa semana foi sobre essa questão da responsabilidade da posição pastoral. E muitos esquivam-se da responsabilidade e dizem assim, não, o negócio é olhar para Jesus porque eu sou falho. Sim, eu sou falho. Eu sou pecador. Eu sou muitas vezes incoerente também. Tenho minhas imperfeições porque eu sou ser humano. Mas o diferencial, como Paulo dizia, dos pecadores eu sou o maior deles. Romanos capítulo 7, Paulo diz, eu sou um homem miserável, porque o que eu quero fazer eu não consigo fazer. E quando eu não quero fazer alguma coisa, é exatamente isso que eu faço. Ora, sou eu, é você. E nós nos colocamos numa posição de julgar ao outro por aquilo que os outros fazem ou deixam de fazer. Nós acusamos o dedo em riste pela falha, pelas imperfeições dos outros? Não. Olhemos para nós mesmos e vejamos o quão carentes somos de ser iguais a Jesus. Mas isso não nos esquiva da responsabilidade de dizer, olha, eu estou me esforçando, eu quero ser igual a Jesus, eu preciso ser igual a Jesus, eu quero desenvolver quebrantamento, humildade, piedade, arrependimento, coragem, santidade, de tal maneira que você possa olhar para mim e dizer assim, este homem está lutando contra as suas imperfeições para ser igual a Jesus, e eu quero seguir esse caminho. Não se trata de você ser apenas como um espelho, refletindo de uma forma terceirizada, mas você como espelho refletindo de forma direta a luz de Jesus brilhando dentro de você. Por isso, o texto tem a segunda parte que estabelece o equilíbrio deste ensino, ensinando-os a guardar, a observar, a obedecer todas as coisas que eu tenho mandado vocês fazerem. O que significa isso? O equilíbrio desta ação discipuladora está na responsabilidade que temos de, primeiramente, nós obedecermos, para que então sejamos capazes de ensinar os outros a obedecer. Por quê? Porque, como já disse alguém, pregue, se preciso, use palavras. Ou como alguém já disse também, o que você faz, grita tão forte que eu não consigo ouvir o que você diz. O que Jesus está dizendo? Primeiro você obedece,
e depois você ensina a obedecer. Somos muito tentados a ensinar sem querer viver. Somos todos tentados a isso. E precisamos da graça de Deus para sermos quebrantados primeiro, de tal maneira que obedeçamos, para que sejamos capazes de ensinar os outros a obedecerem. Se preciso for, dizendo alguma coisa, mas necessariamente pelo nosso exemplo, pelo nosso jeito de ser, de amar, de se relacionar e também necessariamente de se arrepender. Jesus, por todo o jeito que viveu, Ele ensinou os seus discípulos e os capacitou, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Ele mandou. E agora, eles estavam sendo comissionados para ensinar aos outros a fazerem o que eles já haviam aprendido. Discipulado é o aprendizado em você, transmitido para o outro que ainda precisa aprender. Não é transferir para o professor da sua classe, não é responsabilizar a liderança da igreja, mas é você se interessar em aprender e crescer, é você interessar-se em obedecer, para que no seu jeito de viver, no seu modo de vida, você consiga influenciar os outros e trazer os outros ao conhecimento da verdade em Jesus. Esta ordem, ela é perfeitamente harmonizada com os evangelhos e com toda a escritura bíblica. Por exemplo, se nós visitarmos séculos antes de Jesus, o líder Esdras, que foi o líder espiritual do povo durante a reforma pós-exílica, Neemias foi o homem da administração, foi o líder da formatação estratégica, da reconstrução dos muros, enquanto Esdras recebeu a responsabilidade de restabelecer o culto, a adoração, o ensino da palavra. Mas o que ele propôs em seu coração, antes de começar a ensinar? Diz lá Esdras 7:10, Esdras decidiu dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. O ensino sempre é precedente do aprendizado. Não pode ensinar quem ainda não aprendeu. Não pode conduzir ou liderar quem ainda não cresceu. Não pode ser pai quem ainda não amadureceu. Não pode casar quem ainda não entendeu a realidade do que é viver em família. Isso tudo nos mostra que a vida reflete-se na nossa vida com Deus. E não assumimos responsabilidades se essas responsabilidades não estiverem de acordo com o nosso nível de maturidade. Portanto, Jesus é perfeito na sua palavra mais uma vez, e Ele diz, ou vocês aprendem a guardar o que eu disse, ou não serão capazes de ensinar. E o ensino é o processo pelo qual Cristo é formado na sua família, no seu povo, na família de Deus, no povo de Deus. Nós estamos o tempo todo ensinando. É claro que existem duas formas de aprender: o ensino formal e o ensino informal. Mas é muito valioso você perceber que a vida com Deus, ela é muito mais aprendizado informal e cotidiano do que formal. Tem muita gente que vai para o seminário para aprender e acaba se complicando. Eu vi muito isso. Desde que era aluno, quando também tive a oportunidade de lecionar no seminário por mais de 6 anos, quantas pessoas iam para o seminário por razões equivocadas? Porque não foram capazes de aprender no cotidiano da vida cristã, sentaram-se nas cadeiras do seminário para aprender de forma formal e bagunçaram tudo. Porque faltou-lhes a base da experiência com Jesus. Porque teologia não forma caráter. Roma está cheia de teólogos. As outras religiões estão cheias de teólogos. Em São Paulo foi fundada há uns 4 anos a primeira universidade espírita de teologia. Teologia não forma crentes. O que forma crentes é caminhada com Deus todos os dias. Deuteronômio capítulo 6 diz aos pais: vocês precisam ensinar seus filhos andando pelo caminho, ao deitarem-se e ao levantarem-se,
escrevam nos umbrais das portas, atem-as nos braços de vocês, para que nunca se esqueçam e sempre saibam que vocês devem amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças. A palavra de Deus colocou a responsabilidade cotidiana, o relacionamento entre pais e filhos, entre colegas de trabalho, entre colegas de sala de aula, entre vizinhos, entre encontros inesperados, entre passageiros e taxistas, entre motoristas e conduzidos, entre porteiros e moradores, um jeito de viver que de tal maneira o ensino da palavra seja visto, sem que ainda haja palavras em sua boca. E quando necessário, você saber o que dizer. O ensino pela vida é o ensino que essencialmente a Bíblia nos ensina a ensinar. O ensino formal faz parte do processo. Nós precisamos sentar nas cadeiras, precisamos de sistemática, precisamos do aprofundamento, sem dúvida. E as duas coisas andam lado a lado. O problema é que nós nos acomodamos à possibilidade de aprender só pela formalidade. E muitos, então, pais, transferem a responsabilidade para a igreja. Há muitos pais que acham que quem tem que ensinar a Bíblia para os seus filhos é o pastor, ou é o professor da escola bíblica, ou é o módulo que ele participa. Se na sua casa o lugar central é a televisão, por mais que a gente faça aqui, você não vai conseguir. Se seus filhos não veem você orando, lendo a Bíblia, se não são feitas orações à mesa quando vão comer, se seu filho não vê uma vida com Deus na sua vida, o discipulado não acontece. E ai daqueles que acham que a responsabilidade é da liderança da igreja, de ensinar o que você tem que ensinar todos os dias, na sua casa, com os seus filhos. Eu não posso ir no seu local de trabalho, ensinar ao seu colega aquilo que você tem que ensinar, a agir e reagir, a dar testemunho, a fazer boas escolhas, a orar, a ser misericordioso, a ser perdoador. Isto é vida com Deus, e é a sua vida ensinando os outros aquilo que você tem guardado. E quando necessário for, nos sentaremos para ler a Bíblia, para estudar juntos, para aprofundar o conhecimento, para trazer discernimento em questões mais complexas. Aí entra a formalidade do ensino. Mas a universidade de Jesus foi andando pelos vales, foi sentado num banco de barco de pesca, foi à beira da praia, foi em volta de uma mesa, foi embaixo de uma árvore. O ensino de Jesus foi relacionamento, formando discípulos. E é o que nos tem faltado. Nós jogamos para a instituição a responsabilidade de fazer aquilo que nós não temos feito todos os dias, o dia todo. E o imperativo é necessariamente você ensinar aquilo que você tem aprendido. Portanto, o meu chamado em Deus é obedecer e ensinar a obedecer. É o nosso desafio. O nosso processo de fazer discípulos passa por viver em comunhão, ser comunidade, ser uma família, e passa necessariamente pela nossa disposição obedecer, para só depois ensinar a obedecer. Que Deus nos ajude para que sejamos obedientes e façamos outros discípulos obedientes, seguindo a Cristo Jesus. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar. Eu quero desafiar você nesta hora a colocar diante de Deus a sua rotina, o seu cotidiano, o seu dia a dia. Eu desejo em nome de Jesus que o que foi dito, o que foi compartilhado, seja aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu vivo os mesmos dilemas que você. Mas talvez o que hoje, neste momento, nos diferencie é a disposição em acertar. E eu quero chamar você para caminhar comigo, disposto comigo a acertar, a ser um pai discipulador, a ser um líder discipulador, a ser um cidadão discipulador,
Que o fazer discípulos não esteja atribuído a uma instituição, a um cargo, a outra pessoa, mas que o fazer discípulos seja o meu chamado, seja o seu chamado, de até o final deste ano, pelo menos uma pessoa do seu relacionamento ser levado ao conhecimento da graça de Jesus por meio da sua vida. Não espere pelo outro, não espere pelo apelo que eu possa fazer no culto de hoje à noite, não espere por uma conferência evangelística, não espere para que alguém visite a sua casa para falar o que você pode falar todos os dias, o dia todo, ou viver, principalmente viver todos os dias. É o seu chamado, é o meu chamado. Obedecer e ensinar a obedecer. Pai querido, em nome de Jesus, que a Tua palavra nos encoraje, a Tua palavra de promessas, a Tua palavra de esperança, a Tua palavra de ensinamento, seja guardada, seja observada e, como resultado disso, seja obedecida, de tal maneira que outros vejam Cristo em mim, mesmo sendo falho, mesmo diante de tantas imperfeições, mas que o meu jeito e o jeito dos meus irmãos reflitam Cristo agindo em nosso meio, e não nós mesmos, nunca a nossa carne. Que o nosso coração seja o Teu coração agindo em nós, que a nossa mente seja a mente de Cristo dominando-nos, e que a santidade seja o nosso alvo principal, a despeito do nosso pecado. Que nós vivamos a luta do ser, do fazer, do cumprir, firmados na graça de Jesus e na capacitação que o Espírito Santo nos dá para testemunharmos a vida que temos vivido com Cristo, e que por meio deste processo, deste jeito de viver, façamos discípulos, cumpramos o Teu imperativo, obedeçamos a Tua voz, vivamos para transformar vidas. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo estejam conosco, encorajando-nos, capacitando-nos, fortalecendo-nos, aqui em todo lugar, hoje, para todos sempre, até que Cristo volte, pois Ele está conosco todos os dias e estará para a eternidade. Amém.